Bom, eu sou a Ana Júlia, sou arquiteta, moro nessa casa há 3 anos, vai fazer 3 anos, sou esposa de Santiago. Prazer, Santiago, me chamo Santiago Passos, sou parceiro da Ana Júlia, pai da Aurora e morador da Casa Aspiros. Somos artistas, produtores culturais, agitadores culturais, ativistas, né? E trabalhamos com hospedagem nessa casa e com arte urbana, fazemos várias coisas diferentes. Então, essa casa ela era uma casa que meu avô construiu aqui no Rio Branco. Ele trabalhava numa loja que se chamava Casa Aspiros, que era uma loja bem grande que tinha na fronteira. É uma loja fundada em 1900, que era de 3 irmãos que vieram da Espanha, do País Basco, mais exatamente da Espanha, e com o sobrenome Aspiros, e a loja se chamava Casa Aspiros. E meu avô era como o gerente deles, era o homem de confiança. E lá pela década de 50, 55, os donos da loja cederam esse terreno para o meu avô, que é onde é a casa, é quase em frente à loja, assim, só tem a ponte separando da loja, onde era o prédio da loja, para o meu avô construir uma casa para a família dele, que ele já tinha casado, estava tendo filhos, e eles precisavam que meu avô ficasse mais próximo deles, porque os donos já estavam ficando mais de idade, né? Já era na década de 50, pensa que eles já tinham a loja desde 1900, então tranquilo, eles deviam ter uns 70 anos nessa época, assim. E minha avó nunca gostou tanto, assim, gostava dessa casa, mas sempre queria ir para Jaguarão, morar mais perto da família dela. E aqui tinha os problemas também das crescentes do rio, que já invadiram essa casa algumas vezes, sempre foi uma coisa traumática. Aqui então a loja, né, a Casa Aspiros, tem uma placa lá em cima, Aspiros, dá pra ver a ponte. Esse relógio também, que era da loja original, tem mais de 100 anos. A família aqui numa enchente, que eu acho que é bem característico, assim, também da Casa de Rio, né, da Casa Aspiros. Fotos de família, recuerdos. Esse é o hotel italiano. Essa casa ficou abandonada há muito tempo. Eles alugaram para algumas pessoas também saíram e deixaram a casa abandonada aqui. Eu morei em Pelotas por um tempo, conheci a Ana Júlia lá, a gente trabalhava com a Airbnb e aí surgiu a oportunidade de resgatar essa casa que já estava abandonada. A gente veio com essa ideia de vir para cá para trabalhar com hospedagem. Tem uns 3, 4 quartos aqui porque a casa era grande e poder trabalhar com hospedagem. Só que tudo que a gente faz, a gente gosta de dar um nome, então a gente tinha essa casa, tem que ter um nome também, porque sem nome não funciona, a gente tem que nomear isso que vai dar vida. E a gente pensou em várias coisas, Casa de Rio, Casa da Beira, não sei. Enfim, nomes, vários. E aí a nomes. gente chegou no terraço um dia, tipo 6 meses depois a gente tinha se mudado. Deu uma reformadinha na casa, vamos reformando a casa aos poucos. E o telhado a gente foi deixando pra depois porque tá meio cedido, assim, tá meio caído e a gente não queria ver o que caos que ia ter lá. Só que daí os vizinhos dos fundos, parceria, começaram, não, teu avô tinha coisa lá em cima, vai lá ver, lá tem coisa lá em cima. Nós vamos ver. Chegamos lá, tinha a placa original da loja, que Casa Aspiros Modas. Sim, uma placa enorme. Então a gente entendeu que isso era uma benção pra gente poder pegar esse nome e seguir, né? Esse nome. Porque o avô dele tinha a loja grande, que depois foi para uma loja pequena, trocou de endereço, e nessa troca de endereço ele manteve o nome, Casa Aspiros. Então a gente também como que dá sequência, né? Mantém viva essa memória desse nome Casa Aspiros. Aí nessa apropriação cada projeto que a gente faz, né? A gente gosta de dar um nome, gosta de pensar no conceito, gosta de pensar algo sobre aquilo, a gente busca numerologia, buscamos significados. A gente se enxerga como aquilo também. Buscamos significados, aí descobrimos a questão desse sobrenome, Aspiros, né? Que tem algo a ver com o intercâmbio, com também essa questão da palavra em si, aspirar, tipo em português se fosse, né? Tipo de sonhar, de se inspirar, de inspirar pessoas. Então meio que tudo isso conversou com esse lugar que a gente queria criar aqui, né? Eu sempre escutei muito sobre isso, sobre Casa Aspiros, sobre Loja Aspiros. E aí, vindo pra cá, tendo a opção de voltar
a resgatar essa casa, assim, para mim foi como se eu já fizesse parte dela, sabe? Então eu sempre tive essa conexão de tipo de cuidado. Sempre tive como um cuidado de resgate de memória. A casa é uma memória viva para mim. Então é como tá ajeitando essas memórias cada vez que eu fico com esse carinho, fazendo as nossas. Não, e eu também tenho esse fascínio, assim, pelas histórias de patrimônio, que envolvem as cidades, que envolvem afetos, principalmente, porque eu sempre imagino já as histórias que se contam sobre esse lugar. Eu já fico imaginando na época como era e tipo, fazendo esses cenários na minha cabeça. Então eu acabei que me apaixonei por tudo isso que a gente descobriu ao chegar aqui, buscando trabalhar com hospedagem, mas nem imaginávamos que ia ser tipo algo muito maior, assim, né? Nessa coisa do resgate, não só da memória da família, mas como essa memória da Rio Branco, que já não existe mais, que a gente ouve também nas histórias de família, mas também nas histórias dos vizinhos, nas histórias das pessoas que a gente vai conversando e fala o nome Casas Piros, vem memórias de Rio Branco, memórias dos trens, memória da cidade, memórias de pessoas, de famílias, da família dele, de outras famílias que moravam no bairro. Então acaba que esse nome nos conectou com o bairro, com a fronteira, meio que unificou, parece, passado e presente. Então fez total sentido, assim, pra Nos gente. deu a nossa história, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz para ter um valor real mesmo, ele tem que ter uma história da vida, né? Bom, a gente veio pra cá bem no início da pandemia real, assim, a gente tava morando em Pelotas, já sentindo que não era pra estar lá, que a gente já tinha recebido o convite de vir pra cá, já tínhamos decidido vir, só que tava com a data meio incerta. E aí começou meio pressão, assim, né? A pandemia, a gente vendo a coisa chegando aqui, nós távamos organizando essa mudança, armamos tudo, montamos um caminhão e viemos, assim. No mesmo dia fecharam a ponte, o fluxo da ponte. E aí a gente ficou recluso aqui, porque daí nem ver meus pais, não fui por um ano, e eles também não vieram. A gente ficou 1 mês, 2 meses sem cruzar a ponte, né? Só Claro, porque também cruzar a ponte estava muito complicado. Teve a questão do que a gente não tinha comprovante de residência, porque a gente tinha acabado de se mudar, então foi muito complicado, assim, a gente... E isso nos obrigou a gente a se relacionar com o entorno, porque os vizinhos, meio que o entorno eram os vizinhos, né? E aí a gente descobre que os vários vizinhos são, na verdade, amigos de infância do pai de Santiago, são pessoas que moram aqui há muitos anos. E a reforma foi feita assim. E aí ele limpava, aí mudava as plantas de lugar, aí pintava a parede, aí botava outro móvel. Daí a gente pintou de algumas cores, tipo a sala pintamos de azul, assim, Uma e parte. verde musgo. E aí a gente viu, não, essa sala é muito escura, porque a gente passou, tem que ser mais clara, porque não pega sol nunca, só pega sol no verão, no inverno é uma escuridão só. E aí fica muito pesado. Acaba que a casa a gente foi... E a gente ainda faz esse processo, né? Que é de ir sentindo ela e modificando ela conforme as necessidades. E, claro, vão surgindo coisas, porque daí a gente foi presenteado com várias coisas. Por exemplo, tem umas poltronas brancas que aparecem no filme, que estão nas fotografias ali, que são umas poltronas de ferro que a gente ganhou. Elas não estavam no projeto original, digamos, da varanda, mas ela veio pra cá e ficou... rolê incrível, mudou o espaço. Que eram umas poltronas da família também, que já Exato. habitavam nessa casa antes. Então é óbvio que elas iam entrar aqui e ficar bem Muda também. tudo. Não, e também transformar o espaço, porque acabou que essas coisas que vão chegando, né, que a gente vai encontrando, que a gente vai ganhando, a gente vai coletando, vão habitando a casa e outras coisas vão saindo e vai tudo dependendo da história que a gente quer contar. Então a gente, tudo que tá aqui, às vezes parece uma bagunça, mas tudo às vezes tem um seu sentido, sabe? Tem alguma conexão com a gente que a gente resolveu, não, vai ficar aqui, vai ficar guardado, esse não vai pro lixo por enquanto. Bom, a gente, primeiro que assim, não entendemos aqui como uma cidade, né? Jaguarão e Rio Branco são uma cidade, são A uma fronteira cidade, é um território. A fronteira é o território. Essa casa não tem como pensar ela sem pensar ela habitando Jaguarão também e Rio Branco não, porque também ela não tá localizada no Rio Branco, porque ela tá aqui e aí tem a Coxilha. Então a cidade tem, essa fronteira tem essa característica peculiar que tem Jaguarão, aí tem o Rio Branco, Centro Histórico, a zona comercial, essa zona. É o Rio Branco, a gente chama, e a Coxilha. E a Coxilha, então são territórios que pra gente fazer parte deles, a gente teve que habitar aqui. Que eu acho que foi o que a pandemia nos colocou nessa... A gente habitou esse lugar e a partindo desse lugar a gente começou a se relacionar com o resto, porque
a gente se relacionando com esse lugar, a gente de alguma maneira começou a ficar conhecido. E teve o filme também, eu acho. O filme foi uma grande coisa que fez com que as duas cidades nos olhassem já, tipo, vendo... Acabou que foi... a gente não sabe explicar bem como aconteceu, mas as pessoas... A gente já veio com essa ideia, né? De trabalhar com arte, com cultura, com hospedagem. A gente queria ser conhecido. A gente foi conversando com os vizinhos e aí a gente foi fazendo as nossas coisas. Aí quando saiu o filme a gente foi na rádio, foi na televisão. A gente começou a explicar o que a gente era, porque todo mundo tem essa dúvida, tá, e vocês são o quê? A gente diz, a gente é uma casa, nossa casa, não, essa que é a dúvida que todo mundo tem, tá, mas vocês são uma posada, vocês são uma galeria de arte, são uma casa de cultura, tipo, não, a gente é a nossa casa, a gente mora lá, a gente tem um quarto que a gente hospeda, mas a gente também tem arte, a gente tem amigos artistas que a gente traz, a gente pensa na galeria sendo uma galeria externa, por isso cada vez que a gente recebe algum artista, amigo nosso, a gente tenta deixar alguma arte deles na rua também, sabe? No algum muro do nosso bairro. Também para ser um presente para o nosso bairro, para os nossos vizinhos, sabe? Porque a gente vê que tem tantas pessoas que moram aqui, que viveram essa vida inteira aqui e amam esse lugar, sabe? Gerações que estão aí. E que também contrasta, eu acho, que com a visão que quem não é daqui tem daqui. A gente quer meio que também mostrar, talvez, uma visão de quem é daqui, do que é isso daqui. Porque as pessoas às vezes vêm de fora e acham que aqui é só free shop. É perigoso, que é só free shop, que não tem gente morando. A gente quer dizer que não, sabe? Aqui tem gente morando, tem muita gente morando, tem história viva aqui, que são as pessoas que moram aqui há anos, passaram por várias enchentes, conheciam a Casa Pires, conheciam o Cine, conhecem essas histórias que a gente vem contar aqui, né? E não só gente, pessoa, mas gente animal também, assim. Por isso que alguns dos nossos murais que a gente faz, não todos, claro, mas na maioria a gente tenta sempre colocar alguma espécie de animal, assim, que não seja um ser humano, para mostrar que, tipo, esses seres também vivem aqui. Aqui tem muito pássaro, aqui tem muito lagarto, aqui tem muito tartaruga, aqui tem muito cachorro, aqui tem muito cavalo, sabe? Tem muito bicho, tem muito peixe no rio. Então, todos esses, a gente tem tudo isso. Aqui é um lugar muito fértil porque tem tudo de tudo, sabe? Então, tentando viver em harmonia. Claro que às vezes é difícil, né? Tu conseguir viver em harmonia todo mundo, mas a gente tenta sempre pregar essa palavra, assim, harmonia. E aí, um pouco que a gente sente reconhecido, assim, é um pouco por nossa arte que a gente tenta espalhar, né? Na cidade as pessoas já sabem que a gente... Alguns, a gente tenta ter uma certa assinatura no nosso trabalho ali que remeta um ao outro. E também a gente está sempre tentando conversar com todo mundo, com os vizinhos, com o canal de televisão do Uruguai, já vieram algumas vezes aqui, a gente tenta ser parceiro deles. Em Jaguarão também a gente tenta ser parceiro da própria Universidade Federal que tem, da Unipampa lá. A gente busca ser ponte, né? Eu acho que essa é a grande missão assim, da Casa Spiros, é ser essa conexão da fronteira como um todo, de um lado ao outro, né? De quem vem do centro de Montevidéu, do centro do Rio Grande do Sul, da capital, consiga encontrar aqui esse lugar para se conectar com o que quer que seja. Aqui também ficou o nosso pequeno templo, assim, né? Que quando a gente chegou, tinha o São João Batista, que era da igreja da capela aqui de Rio Branco, e a gente resolveu fazer esse templo para ele, altar, e fomos acumulando santos que foram vindo da minha outra avó, de Pelotas, alguns santos que são nossos, a Bíblia do meu avô acabou chegando para mim também. 5 anos atrás a gente tinha um espaço cultural em Pelotas que começou meio quase que por acaso, que foi uma questão de uma casa que ia esvaziar e aí a gente manteve. E aí a gente botou, a gente morava lá, de galera. Era uma casa grande. Que tinha estudantes morando e embaixo, a gente fez um centro cultural. E uns amigos nossos artistas, que eram nossos sócios nesse super empreendimento que a gente fez de aventura, a gente reformou, então também começou ali essa coisa de reformar e tal. E aí ali a gente se deu conta de que os rolês que a gente queria que acontecesse, nós e esses nossos amigos, a gente ia ter que fazer, porque eles não tinham na cidade. E aí eles começaram, aí meio que ali a gente aprendeu fazendo com eles, porque eles já faziam há mais tempo que a gente aprendeu ali. Quando a gente se muda pra cá, a gente tinha isso em mente, que a gente queria fazer alguma coisa de eventos aqui e tal.
E aí no lugar a gente... que eu trabalhava também tinham alguns eventos de rua e aí eu aprendi um pouco também de logística, assim, de montar a estrutura, de montar, tipo, de ser corrido, de a hora de começar, a hora de acabar, essas coisas que são o principal, assim, sabe? E aí a gente chega aqui e a gente tem o filme, né, que passa aqui na casa, a gente tem que fazer a estreia do filme. Nós vamos ter que fazer a estreia do filme, nós nem queria tanto fazer, porque eu tava grávida. Essa casa, como disse, a gente veio pelo espaço dela, que a gente sempre pensava, lá dá pra fazer tudo isso que a gente quer fazer. Tudo que a gente já fez dá pra fazer lá também. Dá pra fazer eventos culturais na rua, no jardim, dá pra fazer dentro, dá pra fazer na hospedagem, frente, dá pra fazer música, dá pra fazer o que quiser nessa casa, tá ligado? E dá, realmente dá. Só que aí a gente também... Foi outro contexto, né? Quando a estreia do filme tu já tava grávida. Sim, nós nem queríamos fazer, só que nós batemos que fazer. E todo mundo nos cobra, né? Porque a gente faz, então tem que fazer, não pode ser pouca coisa, sabe? A vizinhança que tava curiosa pra saber do filme, porque eles viram ser gravado, foi um fervo, tinha uma equipe enorme aqui na frente, se falou na cidade. E aí fizemos, foi muito legal, veio bastante gente também, veio muitos músicos, fizemos umas apresentações na frente, foi muita repercussão, muito massa. E aí ao longo do ano a gente teve o coletivo Colores, que também foi um processo do mercado público, um coletivo que a gente teve, fez parte. Vimos a depredação do mercado público, nós vamos ter que fazer um evento, um protesto, mostrar o patrimônio, Acaba que sempre foi isso, tipo, a gente vendo coisas que a gente queria, que não tinham, e a gente foi lá e fez. Tipo, não exatamente existe um planejamento. Sempre é uma coisa que a gente... Não, e pessoas que trabalham junto com a gente, sabe? Que vêm com uma ideia, uma proposta, vamos fazer, sabe? A gente começa sempre em coletivo, isso que é interessante, assim, sabe? O coletivo que nos motiva, assim, para a produção cultural. Acho que isso que a Casa Aspiros também é muito, né? A casa em si, ela... Existe essas várias vertentes porque ela é uma casa coletiva. Quem passa aqui nos toca. Né? A gente é uma casa aberta, assim. Pra quem tiver numa vibe igual a nossa, num mesmo pensamento, assim, pra somar. Disposto a trabalhar pra somar, construir coisas, né? Acho que as nossas produções culturais sempre foram bem experimentais, dá pra dizer. Foram boas porque a gente sempre trabalhou com pessoas que a gente conseguiu aprender muito, assim, as oportunidades que a gente teve de aprender, a gente aprendeu, a gente pegou isso pra nós. E porque a gente acha importante, ter coisa pra fazer, sabe? Ter gente pra ver, ter uns artistas locais, outros de fora também, fomentar, sabe? Pra ninguém ficar, aqui não tem nada. Eu que vim de Jaguarão, cresci aqui, e é sempre essa coisa assim, não tem nada, é um saco, não sei o quê, Não, o cara tem que fazer, tem as coisas, a gente tem que fazer, dar valor, sabe? E é isso, né? E a gente vê a produção como isso, de a gente tentar chamar o máximo de pessoa pra entrar na nossa história, né? Porque que nem o que a gente faz, tipo, na casa, vamos dar um nome para qualquer negócio. A produção cultural também vai vir com isso, ela tem que ter uma história, as pessoas vão ter que ver, que é isso, o passeio cultural, que eu vou lá, o que quer dizer um passeio cultural? É que as gurias falaram, né, que a gente não faz projeto. De fato a gente não faz projeto, mas todos as coisas que a gente fez, se tu for escrever conceitualmente, se for escrever um projeto, dá pra ele estar estruturado, só que a gente fez no freestyle, a gente fez... a gente faz sem apoio público, né, governamental, no caso, a gente nunca botou, tipo, um projeto para passar numa banca para nos dar retorno, a gente montava, mas também a gente faz isso pensando futuramente em escrever um projeto, só que a gente não sabe escrever um projeto, então essa parte nos falta. Não, e a gente já pensa, vamos fazer outra coisa, a gente já pensa numa nova coisa, outras coisas. E porque também as produções culturais que a gente faz a gente não ganha nunca, então acaba que apesar de a gente gostar muito e no dia ser muito bom e fazer tudo muito ótimo, depois a gente tá esgotado e sem dinheiro, e aí a gente fica, não tá valendo, aí acaba que ela vai sempre por uma segunda, sabe, a gente deixa sempre mais escanteado a produção cultural, porque acaba que a gente não tem esse retorno, né, porque demanda tempo, né, vocês participaram com a gente, vocês fazem produção cultural e tipo, pra fazer um evento sem dinheiro, assim, bem feito, tu demanda muitas pessoas, né, e aí tu demanda um trabalho também que é 1 mês, 2 meses antes de acontecer, né, e aí pra fazer num dia e acabar, então se tu tem uma grana te bancando é bem melhor, assim, sabe, ter um retorno. Ele que foi da minha avó também, tem uns 100 anos, eu acho, imagino, que eu trouxe de Pelotas, infelizmente quebrou uns pedacinhos do vidro, mas a gente tenta
sempre manter, né, essa coisa da história da nossa casa, da nossa família, valorizar o que veio antes, né, e misturar com o novo, com o moderno, que é o que a gente faz, os nossos trabalhos. O espelho na entrada da casa, já tem um espelho que é meu também, vários espelhos quebrados, então a gente manter uma tradição, mas mais moderna, assim, sabe? Essa é a nossa pegada também. Não de reescrever, mas de repensar o que a gente estava fazendo.